Meus queridos alunos de Direito Internacional, então a gente está falando aqui sobre os sujeitos de Direito Internacional, e dentro desse assunto a gente falou sobre o Estado, que é o principal sujeito de Direito Internacional de longe, né? O sujeito que tem um papel fundamental na estruturação do sistema internacional e como que esse sistema criou as condições para o desenvolvimento de um sistema jurídico internacional. Mas a gente falou também que o Estado não é o único sujeito de direito internacional. A gente tem um outro sujeito muito importante, que são as organizações internacionais, que foram assunto de aulas passadas, né? Que foi o assunto que a gente discutiu mais recentemente. E na aula passada, nós também falamos sobre outros sujeitos de direito internacional, que eu vou relembrar aqui rapidamente, só para essa aula não ficar tão curta, né? Que o nosso objetivo é finalizar um trechinho que faltou nosso último encontro, né? Então, falamos que por uma razão histórica difícil de ser replicada, né? Muito peculiar da história da formação dos Estados Nacionais na Europa, juntamente acontece nas melhores famílias, né, pessoal? Opa, pronto. Ó nós aqui, eita, pronto. Metade aqui, né? Tá vendo? Pronto. Deixa eu só fazer assim, ó. Aqui. Agora tá firme. Quem nunca, né? Então, estão falando que dentre os estados, dentre os sujeitos de direito internacional, tem essa peculiaridade pela qual a Igreja Católica Apostólica Romana se comportou de tal maneira como um ator influente no cenário das relações internacionais, que foi se consolidando enquanto um sujeito reconhecido pelos demais sujeitos, não como mais um Estado, mas como um novo tipo de sujeito de direito internacional que tem suas peculiaridades reconhecidas, dentre outros pelo Tratado de Latrão, no qual a Itália reconhece que um pedaço da cidade de Roma, lembrando que no passado, né, os estados da Igreja, os estados pontifícios, a Igreja Católica Apostólica Romana foi responsável por um governo, né, temporal de um pedaço importante, né, da região do centro da Itália, mas que esse território foi sendo reduzido até chegar àquilo que a gente chama de Vaticano, que é uma região, digamos assim, um pequeno bairro de Roma, onde fica uma série de palácios e igrejas ligadas à Igreja Católica, né? Então, a Santa Sé, não confundir com o Vaticano, Santa Sé é o sujeito de direito internacional que tem jurisdição sobre uma região chamada de Vaticano, sobre um lugar chamado Vaticano, né? E apesar desse tratado falar de soberania, soberania é uma característica típica dos estados, não de qualquer sujeito de direito internacional, certo? Então, apesar de não ser um estado e nem tampouco uma organização internacional, a gente tem esse entendimento de que a Santa Sé é reconhecida como um sujeito de direito internacional. Não confundir com o Vaticano, tá? O Vaticano, se aparecer uma prova que o Vaticano é um sujeito de direito internacional, está errado. O sujeito de direito internacional é a Santa Sé, tá bem? E aí a gente tem os países que mantêm relações diplomáticas com a Santa Sé, né? Então esse é um exemplo do princípio da efetividade, no qual é um sujeito porque é um sujeito. Né? Não há uma teoria filosófica que vai explicar a razão disso, isso é um acontecimento histórico que foi costumeiramente reconhecido no cenário internacional. De facto, reconhecido como sujeito de direito internacional. Aqui um exemplo de um tratado entre o Brasil e a Santa Sé, tá? Muito bem, não se esqueça, não é qualquer igreja que tem o reconhecimento de sujeito de direito internacional. Não é por ser uma igreja, não é por ser uma religião, é por ser uma construção política histórica que se consolidou enquanto sendo reconhecida como sujeito de direito internacional. Certo? Nossa senhora, mas assim não vai ter jeito. Muito assim. O que mais me assusta é que um celular cai e derruba as duas câmeras, porque elas estão muito perto uma da outra, né? Eu devo estar falando alguma bobagem, né?
E por isso os deuses aí do direito internacional estão me punindo, né? Vamos ver se agora funciona. E eu que achei que agora que eu tinha ajustado um jeitinho de fixar meu telefone ia dar certo, né? 2-0 para o destino por enquanto. Vamos continuar. Outro sujeito de direito internacional muito exótico é a Ordem Soberana e Militar de Malta, que, como a gente falou em sala, não é nem soberana, nem militar, nem fica na ilha de Malta. Começou lá, né, como uma dessas ordens de natureza religiosa, no contexto das cruzadas, né, foi se estabelecendo como um centro importante de organização militar, um lugar para guardar arma, um lugar para servir de hospital, um lugar para ser um entreporto importante, né, coordenação das cruzadas e tal. E essa estrutura ligada à igreja acabou tendo uma autonomia e uma sobrevivência, né? E mesmo depois de ter saído de Malta, continuou com o nome de Ordem Soberana e Militar Hospitalária de São João de Jerusalém, de Rhodes e de Malta. Hoje fica na cidade de Roma, né? na Itália. E também mantém relações diplomáticas com mais de 107 países. Então, esse é um outro exemplo atípico de um caso muito peculiar de um sujeito de direito internacional. Isso aqui é aquela coisa que se cai numa prova, muitas pessoas podem não saber e achar que isso não faz sentido e que não é, mas tá bom? É reconhecido como sujeito de direito internacional. O terceiro exemplo exótico é o da Cruz Vermelha, né? Que tem um trabalho tão importante na sua promoção de condições mais humanas, especialmente para os feridos de guerra, né? Mas também, de maneira geral, tendo um papel de atuação muito importante na prevenção da guerra, nas condições dos prisioneiros de guerra e etc. Vejam, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha ele está vinculado ao Código Civil Suíço. Então, deveria significar que não se trata de um sujeito de direito internacional, porque está submetido ao direito interno de um país. Né? A ideia básica é que o sujeito de direito internacional é aquele regido pelo direito internacional e não pelo direito de um ou outro país. Acontece que a ONU, reconhecendo o trabalho importantíssimo que tem a Cruz Vermelha, fez um tratado com a Cruz Vermelha, digamos assim, elevando-a à condição de sujeito de direito internacional. Olha lá vai cair de novo. Eita. Né? Fica aquele ângulo holandês, né, que eles chamam, inclinado assim. Vamos ver se dura. Posso até fazer uma outra coisa. Não vou fazer isso. Vai dar azar. Um contrapeso. A Cruz Vermelha, então, se tornou um sujeito de direito internacional porque a ONU quis que ela fosse reconhecida como sujeito de direito internacional pela importância que ela tem na questão da promoção dos direitos humanos. Não é qualquer ONG de caráter humanitário, como tipo Médicos Sem Fronteiras ou outras entidades parecidas, que são sujeitos de direito internacional. Por quê? Porque esta aqui recebeu essa bênção, né, da ONU, e é por isso que ela vai ser considerada como sujeito de direito internacional. A quarta categoria é uma categoria exótica, mas ela não é um caso único, ela é uma categoria, digamos assim, genérica, do beligerante. Beligerante é aquela ideia de que você tem uma construção que não é bem um Estado, não há um governo. Há uma comunidade que no contexto de uma guerra, tipo insurgentes, tipo uma guerra civil, né? Tipo o que sobra de um país se defendendo de uma invasão estrangeira, enfim. Em certos casos, consegue ter um nível de articulação internacional, né? Pela qual ela passa a ser tratada como um sujeito de direito internacional muito, muito limitado. Mas não deixa de ser capaz de ser destinatário de normas de direito internacional, como a Convenção de Genebra, que tem um papel, normas específicas para os beligerantes, né?
o direito que se aplica também às milícias, o corpo de voluntários, desde que eles respeitem as normas de direito da guerra, de direito humanitário, né? Aí eles vão ser respeitados, reconhecidos enquanto um tipo de sujeito de direito internacional, ainda que muito limitado. Eu tenho uma coisa pessoal com esse beligerante, porque quando eu fiz a minha prova da OAB, caiu esse item. E meus colegas todos da minha geração, a gente teve uma infelicidade no nosso currículo. O professor teve um problema de saúde, acabou não sendo o que nos lecionou, a gente teve um substituto que não fez o possível, mas não era bem da área, então a gente teve uma certa deficiência na formação do direito social público e muitos colegas não sabiam que o beligerante era um sujeito de direito social. Isso caiu na prova do AB e muita gente errou, né, por conta disso, né? Então tá. Então será considerado um sujeito de direito internacional se, né, como diz aqui, a população de um território espontaneamente pega em armas para resistir à invasão de tropas, né, se respeitar o direito da guerra, o direito humanitário. Então, nesse contexto, a gente tem essa categoria exótica, tá? O exemplo mais famoso que a doutrina adora usar é dos franceses que, depois da França ter sido derrotada na Segunda Guerra Mundial, continuaram mantendo o movimento da resistência, a Résistance Française, né? A resistência com Charles de Gaulle, articulando o apoio militar internacional, apoio de armas e dinheiro e recurso e logística, inteligência e tudo, para que esses grupos continuassem enfrentando, na medida do possível, a ocupação alemã, né, na Segunda Guerra Mundial na França. O exemplo recente é o caso da Líbia, em que foi formado lá um conselho de transição e tal, que conseguiu receber muito apoio internacional, inclusive já antecipou a concessão de exploração de petróleo e tudo, né? Como vocês podem ver nesse mapa, muitos países acabaram reconhecendo este governo, não como sendo a Líbia, e sim como sendo algo que estava lutando beligerante, né? No contexto de um conflito civil, né, na Líbia, claro, com a participação da OTAN, bombardeando a Líbia e tudo, mas esse grupo, então, foi reconhecido como alguém que tinha algum nível de articulação internacional. Bom, isso tudo falamos em aula, né? Aí faltou falar em aula a partir desse momento aqui, que é a situação do ser humano, né? E se ele é a pessoa individualmente considerada ou não um sujeito de direito internacional. E a polêmica aqui é porque, historicamente, né, o sujeito, o direito internacional tem como seu sujeito o Estado. E era muito comum a negativa do indivíduo como sujeito de direito internacional. Esse era um debate muito quente, né? E aí havia teorias e correntes que tentavam justificar que, olha, o direito é sempre um direito entre pessoas. Pode ser que essas pessoas se organizem, por exemplo, em uma associação civil, que cria uma pessoa jurídica, mas no fundo são pessoas. Em uma empresa comercial, em um Estado, não deixa de ser um direito que regula pessoas, ainda que direto ou indiretamente. Ok, a pessoa humana não é capaz de exercer todas as competências que pode um Estado, mas não deixa de ser sujeito. Aí tem as correntes sociológicas e tal. Mas essas discussões teóricas, elas foram ficando para trás, na medida em que foi se desenvolvendo o direito humanitário, e isso gerou a chamada humanização do direito internacional, né? O que significaria isso? Bom, tudo bem, em certos casos, o Estado tem uma pessoa que representa esse Estado e que age enquanto um órgão desse Estado, e nessa categoria ele não deixa de ser, de certa maneira, destinatário de normas de direito internacional. Mas, em geral, né, para ser sujeito de direito internacional, você tem que ter uma norma de direito internacional que destina, né, direitos e obrigações sobre uma pessoa. Então, isso existe? Existe, né? Essa é a questão. Com os direitos humanos, nós vamos ver que tanto do ponto de vista do polo passivo como ativo, o indivíduo, a pessoa humana, é sim destinatária de normas de direito internacional, e nesse contexto, sujeito de direito internacional. Não estou dizendo que é igual ao Estado ou igual a uma organização internacional, mas, gente, nenhum desses sujeitos são iguais entre si.
Então, não é porque não é igual que não significa que ele não seja sujeito de direito internacional. Vejam este tratado chamado Estatuto de Roma, né, no seu artigo 8º, fala do crime de agressão e fala que a pessoa, o ser humano, né, que em condições de controlar ou dirigir efetivamente a ação político-militar de um Estado, inicia um ato de agressão que, por suas características, gravidade e escala, constitui uma violação manifesta da Carta das Nações Unidas. Por exemplo, o Putin, na Rússia, em relação à guerra na Crimeia, ou os presidentes dos Estados Unidos em relação a todos os conflitos que os Estados Unidos invadem, ou atacam, bombardeiam outros países. A pessoa que tem autoridade de apertar o botão ali e tomar a decisão, ele é destinatário de normas, mas além dele, enquanto um órgão do Estado, também tem uma pessoa em sua capacidade individual, independentemente de sua atuação enquanto né, que está protegido. Por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, todo homem, né, veja, quem é o destinatário? É um homem, né? Tem capacidade para gozar os direitos e liberdades estabelecidos nessa declaração. O Estatuto de Roma, novamente, é um tratado que regula um tribunal que tem competência para julgar pessoas. Então, veja, esse tratado, ele atribui direitos e deveres às pessoas, como eu e você. Então, como é que nós não somos sujeito de direito internacional se tem um tratado que diz que nós temos direitos e obrigações? Se nós somos destinatários das normas desse tratado. Então, tanto no campo passivo como ativo, né, nós, pessoas, somos titulares de direitos e portadores de obrigações que emanam diretamente do direito internacional, ou seja, essa que é a atribuição, né, do direito, de ser sujeito de direito internacional. Inclusive, isso aumenta a efetividade do direito internacional no momento que aumenta a chamada accountability, né, a possibilidade de responsabilização né, pelo cumprimento das normas, né. Então temos esse fenômeno. E essa discussão tem sido mais interessante, inclusive no que se refere a concursos, inclusive no que se refere às provas, especialmente para a esfera internacional e federal, tá? É muito comum a necessidade de entender isso aqui, inclusive do ponto de vista da filosofia do direito e tal, né? Vejam só, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem, ela estabelece que qualquer pessoa tem acesso direto, tem direito de acesso direto à jurisdição, né, da Corte Europeia de Direitos Humanos. Essa capacidade processual própria, esse direito de ação, esse direito de acesso, esse direito de você ter uma posição perante um tribunal internacional, no caso, a Corte Europeia de Direitos Humanos, é chamada de ius standi, tá? Ius standi. Quero que vocês entendam que isso aqui se refere a uma questão de direito internacional, sim, mas de direito internacional circunscrita ao domínio europeu. No sistema interamericano, desculpa, eu não falo isso aqui, mas eu falo isso mais na unidade 7, na qual falamos sobre direitos humanos, tá? E lá nós vamos falar sobre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e nós vamos explicar que no sistema interamericano não existe o chamado ius standi, existe o chamado locus standi, que é parecido, porém diferente, né? Significa que o indivíduo ele não tem a capacidade de acionar por conta própria a jurisdição do sistema interamericano, mas ele tem a capacidade de acionar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a comissão, se entender que der, né, analisando uma série de requisitos, ela pode tomar a causa do particular e fazer dela, né, uma ação perante a corte. Então, o indivíduo não tem acesso direto à corte. Na Europa tem. Isso é chamado de ius standi. Mas na América Latina, no sistema interamericano, ele tem acesso direto à comissão. E a comissão, ela pode, então, de maneira indireta, representar o interesse do indivíduo que está sendo violado, o direito que está sendo violado. Então, no sistema europeu, não há dúvida nenhuma de que o indivíduo é destinatário direto de normas de direito internacional. No caso de direito europeu, mas tudo bem, direito internacional. Então, essa discussão
ela tem essa questão. Quando eu fiz a minha prova do AB no milênio passado, se eu respondesse que a pessoa, o indivíduo, é sujeito de direito internacional, eu erraria o gabarito da prova da OAB. Mas se no mesmo ano eu quisesse fazer o programa de pós-graduação lá da UFMG, e se eu falasse na pós-graduação que o indivíduo não é sujeito de direito internacional, eu estaria errado. Vocês estão entendendo? Então, essa posição mais positivista, ela fica mais ligada, essas provas mais ligadas a concurso meio genérico, e essa posição considerada mais moderna, mais contemporânea, mais filosófica. Mas veja, amparada no direito, porque aqui a gente tem tratados e tratados que apontam diretamente, né, para o indivíduo como sujeito de direito internacional. Então, conclusões. Os estados são os primeiros e principais sujeitos, são os únicos que são soberanos. A palavra soberania só cabe propriamente aos estados, mas eles não são os únicos sujeitos. Também temos as organizações internacionais, que é uma categoria genérica. Também temos os beligerantes, que é outra categoria genérica, rara, difícil, complicada, mas se cair na sua prova, você não vai errar. E temos uns casos sui generis, né? Que é a Santa Sé, não confundir com a Igreja Católica, nem com o Vaticano. O caso da Ordem de Malta, né? Que é pelo papel humanitário que tem. O caso da Cruz Vermelha, lembrando que não é qualquer ONG voltada para a proteção de questão humanitária, né? São 3 casos exóticos, que isso é tipo de coisa pegadinha que pode cair numa prova, tá bem? Cada sujeito de direito internacional tem diferentes tipos de direitos e deveres. O alcance da sua capacidade é diferente. Então, assim, e claro, e o ser humano que também, né? Vamos deixar claro com relação ao ser humano. Não é sujeito em todos os casos. Não é sujeito com toda a capacidade que tem, por exemplo, o Estado. Mas não deixa de ser sujeito naqueles casos em que um tratado de direito internacional atribui diretamente ao indivíduo direitos e deveres. Tá? Se são titulares de deveres, são sujeitos de direito internacional. Certo? Certo. Agora eu queria falar de outros atores da sociedade internacional. Agora vejam só, a palavra ator é uma palavra tipicamente utilizada na teoria das relações internacionais. Tá? No direito internacional a gente fala de sujeitos. Em relações internacionais, os atores. Todos os sujeitos são atores. Nem todos os atores são sujeitos, porque para ser sujeito, você já sabe, tem que ser o destinatário de normas de direito internacional. Então, temos uma seguinte situação. Historicamente, as empresas transnacionais, multinacionais, como vocês queiram chamar, têm, inclusive eu estou precisando atualizar essas aqui, que umas já foram compradas, foram vendidas, né? Tem que atualizar essas imagens aqui. Historicamente, as empresas transnacionais, elas são muito, muito importantes no cenário internacional. São atores que desempenham um papel político muito considerável. E qualquer ideia que exclua essas organizações está fazendo uma leitura incompleta de como as coisas funcionam. Porém, todavia, contudo, nevertheless, historicamente, as empresas transnacionais não são consideradas sujeitos de direito internacional, por mais ricas e poderosas que possam ser. Por quê? Porque quando você fala, por exemplo, da Fiat, que é um grupo multinacional gigantesco, bom, a Fiat é a Fiat do Brasil S.A., ou seja, ela aqui no Brasil, ela está sujeita ao Código Tributário Brasileiro, ao Direito Empresarial Brasileiro, ao Direito Civil Brasileiro. Vocês estão entendendo? Essas empresas, elas atuam submetidas ao direito interno dos vários países onde atuam e não ao direito internacional. Bom, em princípio é assim, mas aí vem a questão que eu quero destacar com vocês. Eu quero promover aqui uma reflexão mais aprofundada do que o geral. A resposta tradicional seria: as empresas multinacionais não são sujeitos de direito internacional. Todavia, se a gente fizer uma análise mais profunda, nós vamos ver que tem vários exemplos de normas de direito internacional que tem como destinatário as empresas de direito internacional. Perdão, as empresas
ou multinacionais, ou empresas, né? Vejam aqui um exemplo, que o destinatário são empresas pequenas e médias. Pequenas e médias empresas podem fazer jus a um empréstimo junto ao Inter-American Investment Corporation, que é do grupo. Tem o Banco Interamericano de Desenvolvimento e tem outros órgãos que funcionam em conjunto com o BID. O IIC é um órgão que tem o papel de financiar, e está ligado à OEA, ligado ao sistema interamericano, e ele tem regras de direito internacional que se aplicam às empresas. Ora, se eu digo que ser sujeito de direito internacional significa ser destinatário de normas de direito internacional, e eu tenho aqui normas de direito internacional, como é que eu vou dizer que, neste caso, essas empresas que recebem dinheiro, que estão sujeitas às regras desse, não são sujeitos de direito internacional? São. Aqui elas são. Né? Então, eu chamo atenção para a regra geral, não são. Mas há casos em que há normas. Olá, são vários bancos que são empresas privadas que são beneficiados por empréstimos desses bancos, regidos por normas internacionais. Não é uma relação privada, entendeu? Tem o famoso ICSID, que é o Centro Internacional para a Solução de Controvérsias. Né? O ICSID é um tribunal internacional que regula, inclusive, conflitos entre empresas e estados, empresa contra estado, empresa contra empresa. É um tribunal internacional. E aqui vocês vão ver vários exemplos de, inclusive vocês vão fazer estudos sobre conflitos investidor, que é um particular, versus Estado. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula. Então, temos vários exemplos de situações em que as empresas, apesar de não serem consideradas pela doutrina como sendo sujeito de direito pessoal, na prática elas são, em alguns casos específicos. Então, cuidado com a resposta, cuidado com essas generalizações, tanto de dizer que sempre é, quanto dizer que nunca é. Não, às vezes elas são. A mesma coisa acontece com as ONGs não governamentais, né? As organizações não governamentais internacionais. Tem muitas organizações muito importantes no cenário internacional, muito influentes, que têm assim, uma capacidade de projeção de poder e influência maior do que alguns países. Assim como tem empresas que são mais ricas do que alguns países, tem ONGs que têm mais prestígio, mais visibilidade, mais influência no cenário internacional do que países. São atores importantes, mas são sujeitos de direito internacional? A doutrina vai dizer que, em princípio, não. Por quê? Porque uma ONG tipo Oxfam, aqui é Oxfam do Brasil. E ela está registrada no cartório no Brasil, e ela está sujeita ao Código Civil brasileiro. Então, em princípio, não está sujeita ao direito internacional. Em princípio. Porque, veja bem, a ONU tem um sistema muito interessante de articulação com as ONGs. Aliás, se você tem uma ONG, veja bem se não vale a pena você se cadastrar junto à ONU. Te dá muito prestígio, te dá acesso a recursos, te dá legitimidade, tudo. Tem dezenas, centenas, milhares de ONGs que têm algum tipo de papel junto a organismos internacionais. Para que eles possam trabalhar junto dessas organizações internacionais, eles têm que se adequar a normas estabelecidas por organizações internacionais. Neste sentido, essas ONGs, elas são destinatárias de normas de direito internacional. Se elas são destinatárias de normas de direito internacional, como é que a gente pode dizer que elas não são sujeitos de direito internacional? Elas têm direitos e deveres, têm responsabilidades contábeis, têm que prestar conta, tem uma série de funções, uma série de papéis. Até na OMC, elas podem participar, às vezes com direito de voz, com direito de participação em fóruns e tudo. Veja, regulado pelo direito internacional. Olha aqui um exemplo de regra para participar de um encontro da OMC. Aceitou? Então tá, então você é destinatário dessa norma. Então você não deixa de ser sujeito de direito. Aqui vários órgãos do Brasil, inclusive, que participam desses eventos. Entendeu? Então é isso. O meu ponto tem regra específica para ONG e para empresas
que fazem, nestes casos, essas ONGs e empresas sujeitos, destinatários, portanto, sujeitos de direito nacional. Não dá para a doutrina simplesmente fingir que isso não existe. Queria dizer também que tem muitos outros atores que têm influência no sistema internacional. Você tem, por exemplo, um país como os Estados Unidos, aí tem um órgão que é uma fundação nacional, interna. Mas essa fundação financia uma série de pessoas fora dos Estados Unidos. Financia uma série de ONGs que vão lutar pelos interesses dos Estados Unidos. Financiam uma série de militantes, muitas vezes grupos que vão se armar, direto ou indiretamente com esse dinheiro, né, que vão desempenhar papéis que são úteis para os interesses de quem está financiando. Então, assim, isso não entra no cenário internacional, em princípio, porque a gente olha muito Estado com Estado. Mas isso é fundamental para a gente compreender, inclusive, o momento de hoje que a gente vive com os conflitos atuais, né? Tem uma série de exércitos mercenários, mercenários no sentido clássico, uma empresa privada de segurança, que tem gente que treina como exército, armado como exército, e que atua sob contrato de estados, às vezes contratos que são secretos, e que são milícias internacionais organizadas, entendeu? Também tem um papel, né? Então, não deixa de ser, né, empresas que atuam na esfera internacional. Você tem, às vezes, organizações que são, tipo, por exemplo, antigamente tinha, né, as Farc nas Bolívias, Forças Armadas Revolucionárias na Colômbia, colombiana, que eram uma coisa organizada mais ou menos como um partido, mais ou menos como um exército de libertação nacional, que apesar de não ter uma dimensão internacional, nominalmente, não deixa de ter um impacto, né? Grupos terroristas, Al-Qaeda, Estado Islâmico, são coisas que uma leitura meramente interestatal, às vezes, falha de reconhecer a importância que esses órgãos subnacionais têm, né, na condução, né, de assuntos internacionais. Como, por exemplo, e eu falo isso, eu sei que tem gente que cai o queixo, não acredita, acha que eu sou o rei da teoria conspiratória, mas está tudo documentado, gente. Isso aí está fartamente documentado. A gente tem que ter mais senso crítico com relação a isso, né? Como é que, por exemplo, a Al-Qaeda, no olho dos outros, é refresco, né? Como é que certos grupos terroristas são instrumentalizados para atacar os inimigos, e como é que essa coisa é muito mais complexa do que a mídia corporativa tende a passar para vocês, né? Enfim, então, queria que vocês vissem com muita atenção essa discussão sobre as revoluções coloridas. Como é que se financia ONGs estrangeiras para fazer com que essas ONGs desenvolvam uma militância no sentido que a gente quer que aconteça no país, né? Por exemplo, um país como os Estados Unidos financia direta ou indiretamente. Eu falo direto ou indiretamente porque às vezes é dinheiro do Congresso dos Estados Unidos, aprovado no orçamento. Às vezes é dinheiro de uma fundação que não é exatamente o Estado, mas recebe dinheiro do Estado, então, direta ou indiretamente. Para promover, por exemplo, protesto contra o governo aqui no Brasil, a derrubada do governo ali na Bolívia, rebeldes moderados na Síria, sabe? Qualquer governo que se levante contra a dominação dos Estados Unidos vai receber um financiamento. As ONGs que se opõem a esse governo vão receber um financiamento dessas organizações, e isso acaba tendo um papel. Isso tem sido fartamente documentado, né? Há um modus operandi que se repete, isso a academia já estudou, então assim, não tem nada de teoria conspiratória, isso é um assunto acadêmico, estudado, comparado, segue o dinheiro, de onde que vem, para onde que vai, de onde que vem, pede o quê, quem faz e recebe, faz o quê, né?
E isso tem consequências que nos afetam diretamente. O Brasil é um dos alvos, né? Já foi, né? Um dos alvos, né? E você vê, por exemplo, como é que esse modus operandi acaba tendo, né, resultados importantes e canalizado por meio das ONGs. Então, importante prestar atenção nisso também, tá certo? Né, a questão dos mercenários que a gente falou, as proibições, e aí a importância de a gente olhar para além dos sujeitos clássicos, olhar para outras divisões, por exemplo, de natureza étnica, sabe? Tipo os curdos, que não se organizaram enquanto um Estado, mas que tem uma identidade que merece ser reconhecida. Né? As questões religiosas, sunitas, xiitas, né? Por exemplo, os governos estaduais e municipais, por exemplo, o governo do estado de Minas Gerais, ele é capaz de captar dinheiro em organismos internacionais. Então, ele não deixa de ser, de certa maneira, um agente, ainda que subnacional, relevante para o sistema internacional. A Prefeitura de Belo Horizonte, a Prefeitura de Ouro Preto, tem uma articulação com a Unesco. Uai, não é relevante para o direito internacional? É claro que é. Só que, tradicionalmente, a gente não olha muito para os governos subnacionais. Tem partidos políticos que têm grande importância para o que acontece dentro de um país e que tem articulação internacional também. Tem fundações, tem quadrilha, tem think tanks, universidades, as forças armadas muitas vezes agem como atores políticos, né? Pessoas também têm importância. Vocês devem perceber o tanto que se o presidente é fulano ou beltrano, a política externa de um país muda radicalmente, né? Enfim, isso tudo é para refletir. Então, fechando, né? Os acadêmicos se esforçam em desenvolver uma teoria consolidada sobre os sujeitos de direito internacional. Ok, faz parte do nosso trabalho. Entretanto, a sociedade internacional é muito mais dinâmica e complexa, de forma que, em determinadas situações, certas normas de direito internacional projetam, direta ou indiretamente, consequências jurídicas sobre pessoas e instituições que ainda não são consideradas como sujeito de direito internacional pela doutrina, mas que naquele contexto específico acabam sendo destinatários de normas de direito internacional. Tá certo? Então eu deixo vocês com essa reflexão, né? E recapitulando, quem são os sujeitos, né? Os sui generis, que também são sujeitos, e essa discussão sobre as ONGs e as empresas. Um tempo atrás, o Estado Islâmico fazia muito barulho e o pessoal discutia se era Estado mesmo, se era sujeito de direito nacional, o que era. Porque tinha um território, tinha as pessoas, tinha bandeira e tal, mas claro que não é um Estado, porque, bom, não tem um território definido, né? O povo é aquele que é vinculado ao Estado, né? Estado é aquele que tem a nacionalidade. Não tinha isso. Né? Ter bandeira, gente, qualquer um tem, né? Bandeira, qualquer pessoa pode fazer uma bandeira, isso não quer dizer nada. Né? E, acima de tudo, é um sujeito de direito nacional? E a resposta é não, porque ainda que a gente possa pensar em colocá-los como beligerante, eles não respeitam o direito internacional humanitário, então não são respeitados como beligerantes. E aí muita confusão foi feita com relação a essa denominação, Estado Islâmico. Porque tem estados que são islâmicos, porque a Constituição deles diz que eles são islâmicos. Tem estados que são islâmicos porque a população é islâmica. Tem estado que é islâmico porque o Estado diz que a religião oficial do Estado é islâmica. Então, nenhum desses casos se refere a esse grupo terrorista, né, que foi muito bem sucedido por um período de tempo no Oriente Médio, que se intitula, né, o Levante, o Estado Islâmico e tal. Tá bom? Então, com isso, a gente encerra o finzinho da nossa aula. Eu agradeço a vocês por terem participado e peço para vocês escreverem o nome de vocês aqui nos comentários, tá? Não precisa nem curtir, não. É só para a gente ter controle de quem que assistiu essa aula e quem não assistiu, tá bem? Muito obrigado, um abraço a todos e até a nossa próxima aula presencial, hein? Tchau, tchau, pessoal.